Eu voltei a trabalhar, a minha volta do trabalho é muito difícil. Eu me sinto, acho que é a pior hora do dia para mim, porque eu sei que eu vou chegar em casa e ela não vai estar. Então, e as horas que eu vou dormir, e as horas que eu rezo, para Deus realmente me dar força para eu continuar, porque está sendo uma situação muito difícil para mim. O que você lembra, assim, tem alguns momentos em que você para pensar na Isabela? A hora mais difícil é realmente o momento de eu voltar para casa, porque era quando eu saía para trabalhar, ela estava dormindo, e quando eu volto, era a hora que a gente tinha de brincar, de eu ajudar ela a fazer lição, e sempre que ela ia dormir, porque nós dormíamos juntas, então sempre que a gente ia dormir, tinha um dia que ela pedia para dormir comigo, que a gente dormia com a perna entrelaçada. Ela me pedia toda noite para contar uma historinha diferente. Então, são essas horas as horas mais difíceis para mim. Que boas lembranças você guarda dela? Ela era uma criança maravilhosa que me ensinou muito. Como pessoa, como mulher e principalmente como mãe. Então... Respira fundo. Então, a sabedoria de ser mãe, porque ela me ensinou muito. Eu vi que quando... A gente pode continuar? Pode. Eu vi quando você entrou, você trouxe essa girafinha. Nós tínhamos 3 ursinhos. Um azul, que foi um ursinho que eu estava no dia do enterro. Esse, que ela ganhou. E uma Magali. Então, cada noite que a gente ia dormir, ela falava: mamãe, hoje você quer dormir com qual? Então, cada noite a gente fazia um revezamento e escolhia quem ia dormir com qual bichinho. Então, esse daqui é um que traz uma lembrança muito grande para mim. Agora, Ana, demorou um pouco para cair a ficha? Demorou. Porque, assim, pelo fato dela ir para lá, para casa do pai no final de semana, eu tinha, assim, se aprende a lidar com a situação de passar alguns dias longe. Então, na primeira semana, eu ainda estava com a sensação de que foi uma semana que ela foi passar férias, uma semana que ela esteve lá, e que eu tinha a esperança de que ela fosse voltar, que ia chegar o domingo, até um dia depois do meu aniversário, que ia chegar o domingo, e ela ia aparecer. Que eu tocar a campainha da minha casa e ela ia voltar. Você achava que ela pudesse voltar, né? Eu ainda acho. Você ainda acha isso? Tem algumas horas do meu dia que... É como eu te falo, pra mim a noite é muito mais difícil. Então chega a noite, eu acho que ela vai voltar. Pelo menos nos últimos anos, eu não lembro de um caso que tenha chocado, que tenha mexido com tantas famílias brasileiras como o caso Isabela. E entre tantas notícias, entre tanta gente falando, o que chamou a atenção foi o seu silêncio. Ter se afastado, ter ficado quieta, foi uma decisão sua, pensada? Não, foi a maneira que eu escolhi de até obter um entendimento do que tinha acontecido, entendeu? Eu também não sabia de toda a situação e de toda a história como a população. Então foi uma maneira que eu escolhi para também não falar sem saber. O que eu escolhi para mim, entendeu? Eu escolhi para mim não querer falar e não me expor. Você queria esperar as investigações? Exatamente. Você tem sido muito forte desde que tudo isso aconteceu. Mas para algumas pessoas, isso foi confundido como frieza. Você sentiu isso? Você ouviu comentários das pessoas? Assim, eu escutei muitos comentários desse tipo. Eu não consigo, por exemplo, aqui eu tô super nervosa. Então, assim, eu não consigo chegar aqui ou em qualquer lugar e simplesmente chorar. Chorar, muitas vezes, soa falsidade. Não é porque eu choro ou que qualquer outra pessoa chore que seja sinceridade.
Então, assim, eu tenho os meus momentos. Os momentos que são mais difíceis da minha vida, como eu te falei. Quando eu volto do trabalho, é uma hora que eu choro muito. Eu choro muito. Quando eu vou dormir, e o que eu, assim, a maneira que eu encontrei força foi de realmente ser pela minha filha e achar que a justiça precisa ser feita. Então, eu vou ter forças para continuar por ela. Agora, por isso que você aceitou dar essa primeira entrevista pra gente, e dessa vez na frente das câmeras? Hoje eu me sinto mais preparada para falar do assunto. Não que eu esteja, assim como eu te falei, eu estou muito nervosa, eu suo muito, e eu me sinto nervosa, mas um pouco mais preparada para falar do assunto. Uhum. Agora vamos falar um pouquinho do sábado. No sábado em que tudo aconteceu, onde você estava quando recebeu a ligação? Eu tinha ido à casa a um churrasco de uns amigos, que inclusive era bem longe da minha casa. E eu estava voltando de lá e estava indo para casa de uma outra amiga minha que estava comigo no churrasco. Eu estava entrando na casa dela, que é bem próximo do apartamento, porque ali no bairro, acho que pelo que todas as pessoas perceberam, a minha casa, a casa dos pais dele, a delegacia e o fato são locais bem próximos. Então, assim, eu cheguei com muita rapidez ao local porque eu estava próxima. E eu estava entrando na casa. Então, eu entrei e saí. Eu já estava com a bolsa na mão, eu estava entrando, o celular tocou, eu atendi o celular e já logo saí. E quem ligou para você? A Ana Carolina. O que ela falou para você? Ela gritava muito, ela gritava muito, então poucas coisas que ela falava eu entendia. Eu entendi que jogaram ela, teve alguma hora que eu assim, pela gritaria e pelo nervosismo que eu fiquei na hora, eu entendi até que ela tinha caído na piscina. E eu gritava para ela, eu falava, faz respiração boca a boca, vê o que vocês podem fazer, vocês já chamaram o resgate. E nesse caminho que eu tava indo para lá. Tanto que eu desliguei o telefone, na esquina, a casa que eu estava dessa minha amiga era tão perto, que quando eu desliguei o telefone com ela, eu estava na esquina da rua, já entrando na rua. E ela estava ali na rua, a Ana Carolina estava ali na rua. E quando eu estava chegando, ela acenou ainda. Eu abri a porta do carro e ainda desci do carro com o carro andando. Eu estava devagar, mas o carro estava andando. Eu entrei correndo assim pelas escadas e ela estava logo ali no chão. Quando você chegou lá, a Isabela ainda estava